Olá, hoje o nosso papo é sobre uma das leis mais importantes e que mais mudaram o Brasil nos últimos tempos, a Lei de Cotas, de 2012. Uma lei que abriu a primeira porta da universidade para muita, mas muita gente. Só que tem um detalhe: e a segunda porta? Aquela que garante que a pessoa não só entre, mas consiga ficar e se formar? Pois é, essa é uma história sobre acesso, claro, mas também sobre os desafios que ninguém vê, que começam logo depois que o nome sai na lista de aprovados. E para a gente entender por que a lei de cotas foi tão necessária, vale a pena olhar para essa ideia do Darcy Ribeiro. Ele dizia que a sociedade brasileira não parece uma pirâmide, mas sim um funil de cabeça para baixo. Imagina só, uma elite bem pequenininha lá em cima e uma base gigantesca de pessoas vivendo à margem. Essa imagem é muito forte, né? Um topo tão estreito e uma base tão larga. Fica claro por que chegar na universidade era praticamente impossível para a maioria. A porta não estava só trancada por acaso. Ela foi projetada para ficar fechada. A lei de cotas veio justamente para tentar quebrar essa lógica. Então, bora voltar um pouco no tempo para entender esse contexto. Nessa primeira parte da nossa análise, o foco é numa verdade histórica bem direta. A universidade pública no Brasil, na sua origem, não foi feita para ser um espaço para todo mundo. Olha só essa linha do tempo, ela mostra um padrão bem claro. Desde os colégios jesuítas, que eram só para a elite, passando pelos cursos criados para a coroa portuguesa lá em 1808, a universidade sempre foi um projeto de poder. Durante o Império, ter um diploma era um jeito de manter o domínio. E mais recentemente, nos anos 90, as políticas da época acabaram fortalecendo o ensino privado, o que deixou a universidade pública ainda mais restrita. O ponto principal aqui é este: a exclusão não foi um acidente de percurso, foi o projeto. Agora se prepara, porque esses números aqui do censo de 1872 são brutais. Décadas depois da independência, a realidade era essa. Praticamente 100% da população escravizada era analfabeta. E a grande maioria da população negra livre também. Fica a pergunta, né? Como se pode sequer sonhar com a porta da universidade quando a porta da alfabetização, do básico, estava fechada para quase toda a população negra? É daí que vem, essa é a raiz histórica da desigualdade que a gente discute até hoje. Mas claro, uma história de exclusão como essa ia gerar uma reação, uma luta. Então vamos avançar um pouco no tempo para ver como a briga de décadas de movimentos sociais finalmente começou a girar a chave dessa primeira porta. Olha, a lei de cotas não surgiu do nada da noite para o dia. Foi uma construção, uma pressão constante com o movimento negro na linha de frente, defendendo a ideia de que as cotas não eram um favor, e sim uma reparação histórica. Aí veio a redemocratização nos anos 80, que abriu o diálogo, a Constituição de 88, que deu a base legal, e lá em 2001, a Conferência de Durban deu aquele empurrão internacional que faltava. Foi um quebra-cabeça que levou décadas para ser montado. E aí, finalmente, em 2012, a lei sai do papel. E como ela funciona na prática? É bem direto ao ponto. Metade das vagas, 50%, para quem fez todo o ensino médio em escola pública. E dentro dessa fatia ainda tem as vagas reservadas com base na renda da família e para quem se autodeclara preto, pardo ou indígena. A ideia é atacar em duas frentes ao mesmo tempo: a desigualdade social e a desigualdade racial, que, como a gente viu, andam de mãos dadas na história do Brasil. Ok, a primeira porta foi aberta. Missão cumprida, certo? Não exatamente. Logo ficou claro que o buraco era mais embaixo. Porque uma coisa é entrar na universidade, outra, completamente diferente, é conseguir ficar e se formar. É aí que aparece a tal da segunda porta. E aqui a gente precisa quebrar um mito, uma ideia errada que muita gente tem. Os dados são claros. Estudantes cotistas não desistem mais. Na verdade, a taxa de evasão deles é igual ou até menor que a dos outros estudantes. E o que isso mostra? Não é fracasso, pelo contrário, mostra uma resiliência gigantesca. O problema nunca foi falta de capacidade. São as barreiras invisíveis, que aparecem no meio do caminho. A primeira grande barreira, e talvez a mais cruel, é a financeira. Essa frase da UNE é pesada, né? Ter que escolher entre comer e estudar. Pensa no peso dessa decisão. Não estamos falando de comprar o livro mais novo ou pagar uma Xerox. É sobre o básico, sobre segurança alimentar. Aí vem a segunda barreira, a pedagógica. Esse relato pessoal é muito forte porque traduz um sentimento de frustração, de chegar na universidade e sentir que a base que veio da escola não é suficiente. Isso gera uma sensação de: será que eu pertenço a esse lugar? Será que isso é para mim? Que é muito desestimulante e pode levar a pessoa a pensar em desistir. E por fim, a terceira barreira, que é a psicológica. O estigma é ter que lidar com aquele olhar torto, com o comentário de canto de boca questionando o mérito, se a pessoa merece de verdade estar ali.
Imagina o peso disso no dia-a-dia. Isso mina a confiança, afeta a saúde mental e transforma um ambiente que deveria ser de acolhimento em um lugar hostil. Bom, se o problema tem tantas camadas, financeira, pedagógica, psicológica, a solução também não pode ser uma só, certo? É aí que entram as chamadas políticas de permanência, que são as ferramentas para manter essa segunda porta, a da conclusão do curso, bem aberta. A principal resposta para isso é o PNAES, o Plano Nacional de Assistência Estudantil. E é muito importante entender que isso não é só uma bolsa em dinheiro, é um sistema completo de apoio. Tem auxílio para moradia, comida a preço acessível no restaurante universitário, ajuda com transporte, apoio psicológico e pedagógico. A lógica é simples, ninguém consegue se concentrar nos estudos se as necessidades mais básicas não estiverem garantidas. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Pensa numa corrida. As políticas de acesso, como as cotas, colocam a pessoa na linha de partida. Mas as políticas de permanência são a água, o tênis adequado, o apoio técnico durante todo o percurso para conseguir cruzar a linha de chegada. Uma coisa não funciona direito sem a outra. Abrir a primeira porta não adianta muito se a segunda estiver emperrada. E toda essa discussão, a chegada desses novos estudantes com novas realidades, acaba forçando a universidade e a sociedade a se fazerem uma pergunta bem maior, bem mais fundamental. O impacto da lei de cotas vai muito além da vida de cada estudante. Ela está mudando a cara da própria universidade. Um lugar que sempre foi muito homogêneo, de repente, recebe gente com outras histórias, outras vivências, outras visões de mundo. Isso força a instituição a se olhar no espelho, a repensar seus currículos, sua cultura e, principalmente, o seu papel social. Aos poucos, ela vai se tornando mais parecida com o Brasil de verdade. E essa mudança não é só um discurso. Ela é visível. A universidade pública hoje tem uma cara diferente. Tem muito mais gente de baixa renda, mais estudantes negros, pardos, indígenas. É um espaço que está de facto se tornando mais plural, mais democrático e um reflexo melhor da nossa sociedade. No fim das contas, a luta pelas cotas foi uma vitória gigante, abriu a primeira porta, mas a luta pela permanência, pela segunda porta, mostra que o trabalho está longe de acabar. E fica essa reflexão: de que adianta a porta da universidade estar aberta se o chão lá dentro é instável? A gente precisa garantir que o caminho lá dentro seja seguro e justo para todas as pessoas que o atravessam.